Bom dia, igreja amada. Bom dia. Eleita desde a fundação do mundo, escolhidos pela presciência de Deus, aspergidos pelo sangue de Jesus, ungidos pelo Espírito Santo, arrolados no céu com o nome escrito, não com aquela caneta que tinha a borracha na ponta, mas seu nome está escrito pelo sangue de Jesus lá no céu e não será apagado mais. Vamos ficar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, com esse preâmbulo, dizendo que você é isso que Deus diz que você é. Eu acredito que seu coração está preparado para ouvir a palavra de Deus. Amém? Segundo Samuel, capítulo 23, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Parece que o som está excelente. Isso é muito bom, ajuda o pregador, né? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Então, segundo Samuel, capítulo 23, a partir do primeiro versículo, e assim diz a palavra de Deus. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e a Tua igreja se reuniu para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sou um vaso de barro, nada sou e nada tenho para oferecer aos irmãos, mas eu clamo a Ti para que o Teu Espírito unja a minha boca e unja os ouvidos e a mente dos irmãos para ouvir a Tua palavra, e o fruto que houver dessa palavra seja dado a Ti em forma de glória ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Eu estive certa vez em uma formatura num seminário ali em João Pessoa, e a pessoa que conduziu a pregação final daquele seminário, ela disse uma coisa que eu guardei dentro de mim. Ela disse assim: mais importante do que começar bem a vida é terminar bem. Vamos repetir isso? Mais importante do que começar bem a vida é terminar bem. Tem gente que começa e não termina. Existe uma palavra que não é muito usada, chamada procrastinar, né? Tem gente que vai empurrando tudo para frente e muitas vezes a vida de uma pessoa não é bem concluída. E esse texto da palavra de Deus que foi lido, o próprio em cima mesmo fala que são as últimas palavras de Davi. Davi é um personagem da Bíblia de uma riqueza de detalhes impressionante. Há uma divergência de opiniões quanto ao número de vezes que o nome de Davi é repetido na Bíblia. Fica entre 990 a 1040 vezes. Eu não acho que isso seja assim de vital importância, então eu mesmo nunca contei nem vou contar. Mas
lendo assim, né, o que os estudiosos dizem, vocês vejam então a importância que Deus deu em relatar a vida de Davi. E outra coisa interessante é que é uma vida narrada na Bíblia com muitos detalhes. A Bíblia começa a falar da vida de Davi desde a sua juventude e mostra assim até um ponto que eu observo, que penso que foi uma falha de Jessé, de colocar Davi no campo, ainda tão novo, onde havia animais selvagens, e a Bíblia diz que nesse contato de Davi com as suas ovelhas, que ele foi posto para cuidar, ele enfrentou 2 animais selvagens que, humanamente falando, nenhum homem teria a condição de vencer, que foi um urso e um leão. E isso foi uma preparação para o confronto maior que Davi ia enfrentar, que foi a guerra contra Golias. Muito bem, então eu vejo na vida de Davi uma coisa assim muito rica em termos de ensino para a nossa vida. Eu vejo assim uma preocupação. O sermão caiu, mas o sermão foi achado. Glória a Deus. Rapaz, eu estava aqui achando que ia ter que ser tudo na memória, e eu não percebi que caiu. Mas graças a Deus o pregador não caiu, está aqui de pé. Amém? Então, meus irmãos, a vida de Davi, ela tem essas riquezas, detalhes assim, grandes assim, até mesmo os momentos de dificuldade que ele passou. E Davi é um homem que, isso está lá em Atos, no capítulo, no livro de Atos, no sermão de Estevão, ele diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, versículo 22, quando Estevão, quando é narrado esse texto, Atos 13, 22, diz que Davi foi um homem que Deus achou segundo o seu coração. Então eu entendo que, primeiramente, Deus não lida com pessoas perfeitas. Isso é uma lição para nós. Se você esperar que o pastor seja perfeito, que o pastor João Pedro, que eu, ou que o presbítero Jessé, ou qualquer irmão seja perfeito, você vai se decepcionar. Deus não tem pessoas perfeitas. Deus não usa pessoas perfeitas porque não existem pessoas perfeitas. Então Davi foi uma pessoa que Deus escolheu, independente de perfeição. Ele estava longe de ser uma pessoa perfeita. E nós percebemos que existem algumas lições, que é o tema dessa mensagem, lições da vida de Davi, nesses cerca de 20 minutos que eu tenho, que eu pretendo parar por volta de 11h20, 11h25 no máximo, para que a gente possa proceder à Santa Ceia. A gente vai ver na Bíblia que Davi, está lá no Salmo 18, versículo 1, Davi foi a única pessoa na Bíblia que voluntariamente declarou amor a Deus. Eu já disse isso aqui por 2 vezes, é a terceira. Então Davi, ele expressou a frase: eu te amo, ó Senhor. Eu acho que nós podemos dizer nessa manhã, diante dessa tão grande prova de amor, você pode e deve declarar. Eu gostaria que o céu e nós aqui na terra ouvíssemos a igreja expressar amor ao seu Deus, ao seu Redentor. Você pode? Vamos dizer isso? Eu te amo, ó Senhor. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 16, 22, que quem não ama ao Senhor Jesus, eu nunca vi nenhum pregador dizer isso. Eu acho interessante essa expressão que Paulo usa em 2 Coríntios 16, 22, ele diz: quem não ama ao Senhor Jesus é maldito. Vejam como é sério amar ao Senhor. Quem não ama ao Senhor Jesus é maldito. Eu acho que a maioria aqui nunca ouviu essa expressão, mas está lá em 2 Coríntios 16, 22. Então Deus espera que do coração humano brote amor por Ele. Não existe relacionamento sem amor, né? Quando um
casamento não tem amor, né? Aquela comida que a esposa fazia parece sem graça, aquela beleza que o marido parecia ter para a esposa, não vê mais, não é assim? Quando acaba o amor, a coisa começa a ficar ressecada. Graças a Deus que o nosso Deus é amor. Então Ele espera que nós também o amemos. Lá em Deuteronômio 6, aquela expressão que eu também já disse aqui a partir do versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ali é dito que nós devemos amar a Deus. O verbo amar com relação a Deus está ligado à adoração. E em Mateus, no capítulo 4, me parece que no versículo 10, o Senhor Jesus responde a Satanás: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é para amar no sentido de adorar. Por isso que eu não uso a expressão adorar para nada além de Deus. Eu não adoro comida, eu não adoro meu carro, eu não adoro dinheiro, eu só adoro o meu Deus. Se você acha que não tem nada a ver, que é força de expressão, eu respeito, tudo bem, mas eu só uso o verbo adorar para o meu Deus. O meu coração só devota adoração a Deus. E a vida de Davi, ela é muito rica nisso. Davi passou por algumas situações que o levaram a ser provado. Por exemplo, a Davi foi dado poder, um homem tirado do pasto, né? Até na hora que eu estava pensando nisso, eu pensei de brincar com a Ana e dizer: Ana, você pode escrever um livro, do pasto para o trono. Só uma brincadeira. Mas a história de Davi é isso: tirado do pasto, de cuidar de limpar sujeira de ovelha, para o trono. Então Davi, ele foi provado nisso. E assim, como rei, não vejo assim nada que traga demérito a Davi. Ele conduziu bem a nação, unificou a nação, consagrou Jerusalém como capital. Mas Davi teve falhas como pai. E talvez até essas falhas, você não vê Davi corrigir os filhos dele hora nenhuma, não é verdade, pastor? Você vê os filhos de Davi fazer coisas assim absurdas, rebelião, querer matar o pai, tomar as concubinas do pai, e você não observa Davi falar em disciplinar os filhos. Então houve uma falha, talvez, não sei, talvez até essas falhas de Davi sejam decorrentes dele ter tido uma infância difícil, porque Davi, ele era discriminado pelos irmãos dele. Quando Jessé mandou Davi levar o alimento, queijo, algumas coisas para os irmãos que estavam no campo de batalha, ele foi completamente menosprezado. O que você está fazendo aqui? Você aqui é um intruso. Só que Davi foi levado ali pelo Espírito Santo para tirar o opróbrio de Israel, porque alguém estava afrontando a nação de Israel e ninguém tinha coragem de enfrentar o inimigo da nação, o inimigo de Deus. Mas Davi, sem condição, sem armadura, sem nada, ele se dispôs a enfrentar Golias, e Deus guardou Davi através do Espírito Santo para que Davi não fosse morto por Golias. Então, o Espírito de Deus na vida de Davi, e esse texto ele fala isso, ele fala que o Espírito de Deus usou a boca dele. Então o Espírito de Deus foi responsável pela segurança de Davi. O Espírito Santo é responsável pela sua segurança. Então quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 19, ele vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Davi abriu o texto falando: o homem em quem o Espírito Santo usou a boca, ele dizendo dele mesmo. Então Davi, ele viu que ele era uma pessoa em quem o Espírito Santo achou uma boca para usar. E Paulo fala para a igreja de Éfeso, então, no capítulo 4, versículo 19, para que a igreja tenha cuidado no seu relacionamento com o Espírito Santo. Então Paulo diz: não entristeçais
Santo. Eu queria trazer isso para mim e para você nessa manhã. E nós revíssemos, qual é o certo aí? Revíssemos ou revíssemos, mas você entendeu. Revíssemos o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Essa expressão que Paulo passou para os Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. 4,19, lá no 5, a partir do versículo 30, ele diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deus fala com a sua igreja nessa manhã. Deus fala comigo e com você. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. O que impede que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo? Davi tinha N ocupações, N preocupações, mas ele tinha cuidado na sua relação com o Espírito Santo. Eu sei e não tenho a presunção de achar que eu vou esgotar o assunto, hipótese alguma. Se o pastor João Pedro vai pregar, se o pastor for pregar sobre esse tema, vai falar outras coisas talvez até mais edificantes, mas o que estava no meu coração quando eu estava orando sobre esse assunto era isso: como está a minha relação, o meu relacionamento com o Espírito Santo? Então, Efésios 4,19, repetindo, diz para não entristecer o Espírito Santo. Efésios 5, a partir do versículo 30, diz para você deixar-se encher pelo Espírito Santo. Você pode deixar-se encher ou você bloquear o deixar de encher-se do Espírito Santo. Nessa manhã, o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo está sobre você. Davi viu esse relacionamento entre ele e o Espírito Santo no final da sua vida. Ele chegou à conclusão, e ele diz isso aí, que o homem em quem o Espírito Santo usou a boca. O mesmo cuidado que eu tive quando eu aceitei Jesus em 1977, de vigiar, ter cuidado com a minha boca, ter cuidado com mulheres. Quando eu era novo convertido, Deus colocou um pastor para trabalhar do meu lado. Ele brincava comigo, ele falava assim: Juscelino, ele era lagoano, Juscelino, qual foi o homem mais forte da Bíblia? E eu dizia: Sansão. Ele falava: não, o homem mais forte da Bíblia foi Adão, que foi criado sem pecado, mas por causa da conversa de uma mulher ele caiu. Então, gente, toma isso como uma lição, né? Que Deus assim trouxe aquela lição para a minha vida. A gente precisa ter cuidado. E Davi foi provado no poder, e assim, eu não vejo ele ter falhado como rei, mas quando ele foi provado na área sexual, essa é uma lição que a Bíblia deixa registrada. E eu disse a vocês que a Bíblia dá minúcias do pecado sexual de Davi. Ele tropeçou nessa área e ele, assim, aparentemente ele fez o que muitas vezes a gente faz. Ele pensou que o pecado dele podia ficar escondido, mas Deus mandou Natã falar com ele. Natã contou aquela história que a gente já sabe, de um homem que tinha uma ovelha, outro que tinha um rebanho grande. Quando foi feita uma festa, o que tinha um rebanho grande pegou um que tinha a ovelha sozinho e matou e fez um churrasco. Então Davi ficou furioso com isso, e ele falou assim: esse homem que fez isso é digno de morte. E Natã corajosamente apontou dele e falou: tu és este homem. Então, o Espírito Santo não deixa o nosso pecado encoberto. E por que ele faz isso? Nós estamos diante da Santa Ceia, e Paulo diz que quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O texto vai falar na conclusão de ímpios, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Em Juízes 5,31 está escrito que assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol, quando na sua força resplandece. Então o pecado do crente
ele é exposto por Deus para ser tratado, para que o crente não embarque para o outro lado levando o pecado. Então, Davi pensou que ele podia camuflar seu pecado, mas Natan foi lá falar com Davi e falou: você é um homem. E aí a gente sabe que Davi fez aquela penitência toda, e ele vai escrever 2 salmos, o Salmo 32, onde diz assim: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é coberta, bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Então eu disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, elas não o cobrirão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me livras em grande livramento. Instruíste-ei e guiar-te-ei, não sejais como a mula cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Ainda que ele tivesse caído, ainda que ele tivesse sujado, ainda que ele tropeçou, Deus enviou Natan para levantar Davi, para Davi saber que o Deus com quem ele se relacionava era Deus perdoador. Você está diante dos elementos da ceia. Quando o Senhor Jesus falou para os apóstolos, para os primeiros discípulos, sobre esse momento, ele disse assim: aqui está o meu sangue, aqui está o meu corpo. Ele estava dizendo aos discípulos: amanhã, que era a véspera da crucificação, eu vou estar na cruz, eu vou estar lá, mas aquela cruz era para vocês. Foi o pecado de vocês que vai me levar para a cruz. Ele fez isso para que nós saibamos que Ele nos ama, que Ele nos estende a mão, ainda que nós, como Davi, tenhamos tropeçado e caído de cara no chão. O justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Davi caiu, mas ele não está aqui lamuriando-se no final da sua vida. Ele está dizendo: eu sou o homem em quem o Espírito de Deus falou. Ele não está rememorando que ele caiu, não está se regurgitando na lama. Ele está dizendo: eu sou o homem em quem o Espírito Santo habitou, em quem o Espírito Santo falou. Talvez você já tenha sido uma pessoa muito usada por Deus. Talvez você já tenha sentido a presença de Deus de forma intensa, e hoje você não está sentindo tanto mais, pois eu estou dizendo a você que pelo poder do sangue de Jesus, a sua comunhão com Deus é plenamente restaurada, porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então Davi passou por todos esses percalços. Eu passei por percalços, você passa por percalços. A vida cristã não é oba-oba, não é festa, não é gargalhada a vida inteira. Tem momentos que a gente chora. No Salmo 42, Davi diz assim: por que você está abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Davi estava passando por uma situação de exílio. A tristeza veio sobre ele, uma angústia, um momento de abatimento interior. Mas ele diz assim: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E no Salmo 27, versículo 14, ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pastor, a hora não deixa continuar não, mas fique com essa palavra no seu coração. Ainda que você tenha tropeçado como Davi, a comunhão com Deus é restaurada pelo poder do sangue de Jesus. Deus abençoe seu coração, que assim como Davi teve dificuldade, mas se levantou e venceu, chegou ao fim da sua vida cantando vitória, você também, nessa manhã, saia da igreja com o coração cheio da presença de Deus, levantado pelo Senhor, aspergido pelo sangue de Jesus e cheio do poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem muita coisa aqui, mas
o tempo não deixa a gente falar mais. Mas que o Senhor abençoe seu coração, pastor. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém.